Que harias se el único gesto de bondade que diste sem esperar nada, fuera lo que cambiara tu vida para sempre? Uma camareira agotada. Ninho em sila de ruedas temblando bajo la lluvia. E grego milionário que lo observava todo, desde las sombras. Lo que começou como uma noite ordinária se convirtiu em el primer latido de uma história que nadie viu venir. Ela não sabia seu apelido. Não sabia que os olhos azules escondiam mais que frio e grego hambre. E grego tampouco sabia que essa noite, mientras el mundo seguia indiferente, alguém com el poder de cambiar seu destino estava mirando. Pero lo mais surpreendente no foi lo que el hizo después. Sino lo que ela eligió, quando tuvo el poder em suas manos. El sonido de la lluvia golpeando el asfalto era casi hipnótico. Calles vacias, luzes parpadeantes, e grego el eco lejano de uma cidade que não espera por nadie. Eram as 11h47 da noite e grego Serena Carter aún limpiaba el mostrador de seu pequeno diner em Lexington Avenue. Havia trabalhado 12 horas sem parar. Seus pés doliam, suas manos olham a grasa. E grego sua alma, a veces. Também. Pero essa noite não era como las demás. Foi entonces quando lo viu. Ninho. Solo. Empapado. Em sila de ruedas. Não tendria mais de 8 anos. Sua chaqueta estava rota. Sua manta, mojada. E grego em seus olhos. No solo havia frio. Havia algo pior. El abandono. Serena no pensou. Abrió la puerta. Corrió hacia él, desafiando el viento helado. Las gotas que cortaban la piel e grego el cansancio que le gritaba, ya basta. Mi amor, donde está tu papá? Perguntou com voz suave. Agachando-se a sua altura. El niño temblou. E grego luego murmurou, sem levantar la mirada. Dijo que volveria, saci rato. A lo lejos, nadie. Solo a sombra de Bentley negro detenido em silêncio. Invisível para quienes não sabia mirar. Ela lo levou adentro. Lo envolvió em toalhas secas. Preparou sanduíche de queso e grego sopa caliente. La mesma receita que sua abuela usava quando el mundo parecia demasiado cruel. Esto es grátis. Carino, solo prométeme que no dejes de crer que aún sei personas buenas allá afuera. El niño comió como se nunca hubiera probado algo tan delicioso. E grego mientras ela sonreía, creyendo que simplesmente había hecho lo correcto. Al outro lado de la calle, sombrino quitaba los ojos de encima. Él no creía en la bondad. Él creía en deudas. E grego Serena Carter acabava de ponerlo em uma. Algum vez diste algo sem esperar nada a cambio, e grego é o momento de cambio. Queremos escuchar tu história. Deja-nos tu comentário abaixo. Que hubieras hecho tu em el lugar de Serena? Tu experiência poderia tocar el coração de alguém mais hoy. La tormenta azotava Lexington Avenue com fiereza. Cada gota que rebotava contra el asfalto resonava como recordatorio de lo implacável que puede ser el mundo. Serena Carter levava 12 horas de pé em el diminuto diner, frotando com esmero cada rastro de grasa del mostrador. Seus músculos ardia e grego seus olhos ardia aún mais por el cansancio. Pero aquela noite, recuerdo clavado em sua mente la impulsava a no rendir-se, la última vez que no acudiu ao rescate. Seu hermano menor se detuvo segundo, apertou os punhos e grego respirou hondo. Sacudiu a cabeça para ahuyentar la sombra de seu passado e grego volvió a sua tarefa. Hasta que algo distinto rompió la monotonia de la madrugada. Ninho em sila de ruedas. Encurvado bajo uma chaqueta raída. Temblava em el umbral de la puerta. La neón del letrero iluminava apenas sua figura. Frágil como suspiro. Serena sentiu nudo em la garganta, não era só o friolo que veía em seus olhos azules. Sino abandono.
Um escalofrio recorreu sua espalda, mesclando-se com a lluvia helada. Por um instante, el desgastado uniforme de camareira e grego as propinas escasas que apenas cobriam a renta pareceram insignificantes. Aquela mirada suplicante lhe arrancou el orgulho e grego lhe devolvió a humanidade. Que haces aqui solo? Perguntou, sua voz temblando tanto como as manos del niño. El não respondeu ao princípio. Luego, com um silo de voz. Estou esperando a mi papá. Dijo que volveria. La esperança rota ressonou em seu pecho como um latido desesperado. Serena recordou a noite em que seu hermano quedou atrapado bajo a tormenta e grego Nagy apareceu por ele. Aquele silêncio foi um reproche que nunca olvidou. Sem pensá-lo, soltou a baeta, abandonou a seguridade del comedor e grego empujou a pesada puerta de metal. El viento le embistió com fúria. Pero sua determinação foi mais fuerte. Avançou sem mirar atrás, disposta a rescatar-lo que a lluvia lhe arrebatava. Envalentonada, se arrodilhou junto ao ninho. El frio calaba hasta los huesos. Pero sua mirada se suavizou. Vem dentro. Está bem. Estendió a mano e grego ela tomou com timidez. El chirrido de la sila de ruedas marcou cada centímetro que recorria hacia el interior. La cálida luz amarela los envolvió al cruzar el umbral. E grego por um instante, el mundo volvió a seu lugar. Serena se despojou de seu abrigo empapado e grego luceu o acento agudo detrás del mostrador. Como se dejara ali seu agotamento. Puso una toalha seca sobre os ombros del niño, envolvendo-lo em um abraço sem palavras. Em la cocina, cada gesto suyo levava el eco de uma promessa, no mais soledade. No mais frio, com manos cuidadosas, las mesmas que soliam doblar serviletas com resignação, preparou um sanduíche de queso tostado e grego um taço humeante de sopa de tomate. Dejou a comida frente ao ninho, que la contemplou com os olhos abertos de par em par, como se fuera um milagro recém-sorneado. Esto es para ti, dijo ela, intentando esbozar uma sonrisa. Mi abuela solia dizer-me que el calor de la comida puede derretir el hielo del alma. El niño la miró, incrédulo, e grego luego mordió el sanduíche. Al primer bocado, el queso chisporroteou e grego la calidez se apoderou de seus lábios. Parpadeo. Uma exalação de alívio e grego, finalmente. Uma risita que iluminou el recinto. Serena sentiu el nudo em seu pecho aflojar-se. Reemplazado por la satisfacción de haber hecho lo correcto. Pero en el reflejo oscuro del ventanal notou algo mais, el brilho tenue de unos faros que não pertencia al diner. Em el asiento traseiro de Bentley negro. Alguém observava, sem remordimentos, sem urgência por agradecer, solo la fria, implacável atenção de quem sabe que todo ato de bondade crea uma deuda. E grego aquela deuda, apenas começava a ser cobrada. La madrugada se convirtiu em um murmúrio monótono de gotas golpeando el tejado desvencejado de seu apartamento em West Fayette Street. Serena deixou cair la bandeja de plata sobre la encimera desvencejada, temblando por el frio que se lhe havia colado hasta los huesos. Secou-se os manos com el borde de seu delantal, tratando de borrar el recuerdo de los ojos azules de aquel niño que, por um momento, lhe havia devuelto la esperança. Cerrou la puerta atrás de si e grego apoiou la frente contra la madeira. Exhalando um suspiro cargado de fatiga e grego uma pisca de satisfação, havia sido lo correcto. Pero em el silêncio de sua soledade, outra emoção se abriu ao passo como uma daga helada, el miedo. E grego se, algum dia, aquele pequeno vestígio de bondade se convirtiera em sua perdição. Golpe seco la sacou de seus pensamentos. El coração lhe deu vuelco. Nadie tocava a esas horas. Se acercou a la mirila com cautela. El pulso martilando em las sienes. Al outro lado, la silhueta de sombrio alto.
enfundado em um abrigo negro que parecia absorver a pouca luz de la escalera. La hizo retroceder um instante. Quem? Musitou, apoiando a mano contra la manila. La voz que respondia foi profunda e grego controlada. Ten fria como el chaqueton que levava puesto. Serena Carter. Soy Raymond Solt. Su nombre no le decía nada. Aún así, algo em ese tono, en la seguridad com la que pronunciaba su apelido, la obligó a desenroscar el cerrojo. Quando abrió la puerta, la figura se recortou contra la luz del pasillo, proyectando una sombra que parecia mais grande de lo humano. Houve um segundo de reconhecimento mútuo, ela estudiou com ojos de acero. Midiendo cada arruga de cansancio em seu rosto, ela advirtiu el ligeiro temblor de la chaqueta, muito cara para uma noite de lluvia, e grego el eco de zapatilhas sem uma pisca de barro. Em esse instante compreendió que não era um cliente em busca de comida grátis. Usted, empezó Serena, la voz quebrada, nulo conosco. Raymond no retrocedió. Suas manos se deslizaram ao interior del abrigo e grego sacou um sobre grueso, lujoso, com seu nome escrito a mano. Lo depositou sobre la mesita desvencejada, sem apartar la mirada. No es caridade, senhora Carter. Sua voz bajou, implacável. Es una deuda. El sobre temblou entre las yemas de seus dedos. Al verlo, recordou as advertências de sua madre: nunca aceptes favores de quien pueda convertir-los em cadenas. Partiu el selo com la una, temendo descobrir tantos ceros que borrarão seu orgulho de um plumazo. Para trabalhar com usted, balbuceou, no quiero. Pero el dia había dado media vuelta e grego bajaba las escaleras com passos firmes. Serena lo observou em silêncio, percebendo a tensão cruda entre gratitude e grego recelo. Sentiu que seu passado de renuncias e grego pequenas vitórias se agolpava em um nudo em la garganta. Com el coração lateando como um tambor, refugiou el sobre e grego mirou la calé empapada através del marco de la puerta. La noite que empezou com um gesto improvisado e grego uma sopa caliente. Agora la guiaba a um mundo donde la bondade e grego el poder chocaban com la violência de uma tormenta. Serena Carter respirou hondo, apertou os punhos e grego murmurou para si mesma: vamos a ver em que consiste esta deuda. Com essa determinação, deu um passo hacia adelante. Cerrou a puerta e grego preparou somente para cruzar um umbral que de ano abria marcha atrás. Las puertas de vidrio del imponente rascacielos de Salt Dynamics se abriram com um sussurro gélido que parecia absorver el calor de la tarde. Serena Carter inhalou hondo, notando como cada passo hacia el interior retumbava em seu pecho. Había dejado atrás la inseguridade de seu apartamento e grego el recuerdo del niño helado bajo la lluvia. Pero agora emergia outra tormenta, la de los prejuízos. Las miradas veladas e grego el eco de las risas ahogadas entre empleados com trajes impolutos. Mientras cruzava el vestíbulo, el suelo de mármore relucia tanto que parecia desafiar-la a manter la compostura. Guardias de seguridad la escrutaram com indiferencia, recepcionistas saludaram sem levantar la vista de seus pantalas. De pronto, sentiu el peso de cada pestana que se cerraba, de cada sussurro amortiguado. Recordatorio crudo, ela era la excepción. El proyecto de diversidade, que todos fingiam apoiar. Pero al que nadie estaba dispuesto a dar verdadeiro lugar. Em seu bolso, el sobre com la oferta de trabalho ardia contra sua piel. Como um desafio maldito. Como lo había amado Raymond. Una deuda. Serena apertou os lábios. Era uma deuda que ela não havia pedido. Que necessitara desesperadamente pagar-la. La levaram hasta um passilho interminável de puertas numeradas. Cada nome escrito em placas metálicas parecia uma sentença mais, Ivy. Harvard. E hasta el despacho de Raymond Solt. Em la penumbra antes de entrar.
Se apoiou contra la parede helada e grego cerrou los ojos. Sintió la punzada de culpa, estava traicionando sus valores al cruzar aquela linha. Vendiendo su dignidad por sueldo de 6 cifras. La puerta se abrió y grego la luz inundó sus pupilas. El despacho de Raymond era mundo à parte, muebles minimalistas. Ventanales de piso a techo com vista panorâmica à la ciudad. E grego silêncio cargado de poder. Ele não levantou a vista quando entrou. Com gesto de mano la invitou a sentar-se frente a seu escritório. Llegas, tarde. La voz de Solte, helada e grego firme, retumbou em las paredes de cristal. Serena deslizou rapidamente vistazo ao relógio de pared, 2 minutos apenas. El coração lhe palpitou com la crudeza de tambor. Tarde. Em esse lugar donde cada milissegundo era arma. Lo siento, contestou, apertando os punhos em el regazo. Havia coisas que devia resolver. Ela estudiou com os olhos grises. Parecia calcular se suas desculpas eram sinceras ou uma simples excusa de erro manual de contactar al cliente. Serena tragou saliva e grego recordou cada no era suficiente que havia escuchado em sua vida. Veremos se isso te convierte em alguém útil, sentenciou Solte sem ocultar seu escepticismo. Então entrou ela, Nora. La assistente de Raymond. Com sua blusa impoluta e grego la sonrisa entrenada. El roce de sus tacones em el suelo fue como cútilo em el ambiente. Nora le dedicou a Serena uma sola mirada. Rápida e grego dura. Antes de inclinar-se com cortesia helada ante Solte e grego retirar-se. Deixando-la mais exposta. Esse choque de sonrisas fingidas e grego silêncios afilados la aplastou por instante. Respirou hondo, recordando-la promessa que lhe hizo a si mesma, no dejaria que la intimidará. Se levantou com la espalda reta e grego, sem pedir permiso. Caminhou hasta la gran mesa de conferências donde diala esperaban executivos com trajes a medida. Philip Langford, cabeça visível de la división de produção, la observou com desprecio incontenável. Seus lábios se curvaram em esa media sonrisa que dais, não deverias estar aqui. Serena sentiu el fuego de la rabia subir por sua garganta. Sabia que qualquer vacilação se convertiria em uma daga para elos. Assim que, com voz clara e grego segura, se apresentou. Soy Serena Carter. Vengo para demonstrar que las personas com nada que perder são las que mais lo querem. Silêncio cortou el aire. Langford ladeou a cabeça e grego soltou uma carcajada contenida. Apenas murmúrio. Tu, hablas de luxar. Aqui trabalhamos com dados. No com poesia barata. La ira hirvió em el interior de Serena. Sintió como el recuerdo de su hermano. Abandonado bajo la lluvia. Empujaba su puno. Pero em lugar de golpear. Tomou aire e grego deslizou a carpeta que levava em la mano. Análise de custos. Proyectado em uma gráfica impecável. Os números também hablan de consequências, quando subcontratem. Os custos iniciais baixaram, pero em 3 anos pagarão a fatura de reputação. Incumprimentos e grego rotação massiva. Aqui tienen el desglose. Langford la fulminou com la mirada. El resto de executivos se inclinaram sobre la tabla. Examinando as cifras, Serena notou como, por instante, el poder de suas palavras se impuso ao desprecio. Raymond, que hasta entonces havia permanecido em silêncio, deixou escapar leve suspiro de satisfação. Aquele pequeno triunfo lhe valiou destello de orgulho. Pero sabia que as batalhas mais peligrosas aún estaban por venir. Mientras se retirava a Susila, Serena apertou a carpeta contra seu pecho e grego exhalou em silêncio. Havia cruzado el umbral. Sí, pero aún não havia conquistado aquele território implacável. La oficina vibra com murmúrio frio quando Serena Carter entra. Aquela manhã parecia a continuação de sua pequena vitória, miradas menos heladas.
Um assentimento apenas perceptível e de Raymond y a certeza de haber demonstrado sua valia. Pero la calma fue solo um espejismo. Al abrir la bandeja de entrada, su coração se detuvo. Correio enviado a toda a junta diretiva continha dados financeiros confidenciais de Salt Dynamics. Y em ela encabezado, su nombre. Imaculado y acusador. Sudor glacial recorrió sua nuca. Como podia aqueles mesmos números que ela havia apresentado com orgulho convertir-se em la carnada perfecta contra ela? Cerró la puerta atrás de si y buscou a Nora em el pasillo. La encontrou apoiada contra la pared. El rostro impassable. Estudiando tablet. Nora, sussurrou. ¿Has visto esto? La mirada de Nora resbalou por la pantalla y sin atisbo de empatia. Respondió. Lo vi. Y tu firma está aí. Nudo se lhe apertou en la garganta. El traidor había elegido el mejor momento, justo quando Serena empezaba a sentir que quizás pertencia a esse mundo de trajes caros y cifras milionarias. Como podia demonstrar que não havia filtrado nada? Quem la queria antes que a veterano diretivo? Recordou-la a primeira vez que la humilharam por su color de piel. Quando em la universidade professor sugeriu que solo estava ali, por cumprir quotas. Essa herida nunca sanou del todo. Agora, el cútil del desprecio se volvia a hundir com precisão quirúrgica. Sintió la urgência a apoderar-se de suas venas. Volvió a seu escritório. Seus dedos temblaban mientras abria carpetas. Cotejaba registros y trazaba rutas de envio de correios. La presión le ahogaba, imágenes de despachos sombrios. Miradas de Júcio. El estruendo de martilho que decretara sua salida. Em rincão despejado del sótano de servidores. Encontrou a pista, uma conta secundária. Habilitada apenas mês atrás, y vinculada a Eric Callaway. El executivo intocável. Sempre com la corbata perfecta y la sonrisa diplomática. Sus ojos se llenaron de furia contenida. Callaway. Esse hombre que la ignorou en las reuniones. Que boicoteou su propuesta ante los inversores. Agora la señalaba como chivo expiatório. Para él, la traição não tinha preço. Com el rastro en la mano. Serena regressou ao despacho de Raymond. Lo encontrou de pé, mirando la ciudad desde el ventanal. Como si buscara la maneira de contener el desastre. Sem mirarla, le dijo. Tenemos agujero legal. Escândalo a ponto de estalar. Puedes solucioná-lo. Serena sintió la sangre latir em seus ouídos. Era la prueba de fuego definitiva. Podia rendir-se y aceptar que não havia lugar para ela em esse império, ou podia usar todo o que havia aprendido para atrapar al verdadeiro culpable. Com la convicção templada por el dolor de tantas injusticias. Assintió. Lo haré. Las horas seguintes foram turbulino. Serena y Nora. Trabalharam codo com codo, laço frágil forjado por la necessidade, para recopilar registros bancários. Lamadas y metadatos. Cada linha de código. Cada nome revelado. Era punal para Callaway y escalão hacia sua própria redenção. Quando el sol apenas pintaba el horizonte. Serena entrou de novo en la sala de juntas. El directorio esperava com semblantes tensos y braços cruzados. Eric Callaway, sentado em el centro, denotava impaciência. Serena abriu sua carpeta. Deixou que os documentos desfilaram ante la mirada de todos y hablou com voz firme. Estes correios que indicam mi nombre foram em realidade remitidos desde la cuenta de Eric Callaway. Aqui estão as pruebas. Silêncio absoluto inundou a estância. Callaway palideceu. Viu sua corbata arrugar-se. Os membros de la junta intercambiaram miradas incrédulas. Raymond se ergueu y, com voz grave. Sentenciou. Efetivo imediatamente. Senhor Callaway queda destituído y se iniciarão ações legais.
El eco de aquel veredicto retumbou em el coração de Serena como el campanazo de una catedral. Justicia. Pero também la herida abierta de saber que, em esse mundo, la pertenencia sempre está condicionada. Ela había librado la batalla. Pero el precio de no encajar quedó grabado em su piel. Mientras Calloway salia escoltado, Serena levantou a mirada. Nora, com los ojos húmedos e grego la armadura rota, le dedicou leve assentimento. Serena devolvió-la sinal, compartilhando silêncio que dizia mais que 1000 palavras. Habían vencido, al menos por ahora. El sol de la mañana se colaba por los ventanales de la multitudinaria sala de congressos de Salt Dynamics, donde centenar de empleados aguardaban em silêncio. Serena Carter, com el pulso firme e grego el traje impecável. O seu o acento agudo el estrado junto a Raymond Salt. A sus espalda, el logo plateado de la companhia brilhava como testigo silente de seu triunfo. Habían passado semanas desde la destituição de Eric Calloway e grego desde la filtração que casi la destruía. Em esos dias de oscuridade, Serena viu em cada rostro que passava junto a ela el reflejo de sua própria incredulidade. Acaso realmente había ganado? O solo era uma concessão temporal de mundo que jamás la había aceptado. Pero hoy no había lugar para la duda. Sobre la mesa, os documentos de las nuevas políticas de responsabilidade laboral descansaban listos para sua firma. Serena inhalou hondo. Recordou el temblor de suas manos quando entregou as pruebas a la junta diretiva e grego sentiu como esse punado de papeles representava algo mais que uma vitória personal. Era la consagração de uma ideia que nasceu bajo la lluvia. Quando ninho hambriento creio em la bondade de uma desconhecida. Raymond hizo gesto quase imperceptível. Era su sinal de aprovação. Serena alzou el bolígrafo e grego trazou sua firma com determinação. Murmúrio de aplausos se transformou em uma ovação tíbia. Aún tenida de surpresa. Pero em seus olhos, Serena descobriu el assombro genuíno. Acababan de presenciar el momento em que la compaixão se convertia em estratégia de negocio e grego em motor de câmbio. Mientras la multitud se dispersaba, Serena se quedou junto a Raymond frente ao ventanal, observando os rascacielos que se alzaban como sentinelas del progreso. Sentiu uma mano cálida sobre seu ombro. Era Nora, la assistente que, primeiro impassable e grego luego aliada silenciosa, había compartido com ela el peso de la traição e grego el dulce sabor de la justicia. Lo hiciste bien, sussurrou Nora, com os olhos úmidos. Serena assentiu, guardando as palavras para si mesma, porque sabia que aquele triunfo não era el final, sino el ponto de inflexão de viaje. Meses depois, em colorido atual aire livre, Serena volviu a sentir la lluvia, pero esta vez, no contra seu abrigo, sino como carícia de renascimento. Daniel, el niño al que había salvado de la noite helada, se graduava com honores del programa de tecnologia accessible financiado por la fundação que ela mesma havia cofundado. Desde la tarima elevada, Serena lo observou em sua silla de ruedas, sosteniendo el diploma com manos firmes, los ojos brilhantes de orgulho. Ela levantou a mirada e grego la saluou ao acento agudo com uma amplia sonrisa. Logramos juntos. Nudo de emoção se lhe apertou em la garganta. Recordou la noite em la que apenas pudo oferecer-lhe sanduíche de queso. El miedo de aquel primer encontro e grego la fuerza que encontrou para cruzar umbral que la levou a este instante. Al volver la vista hacia la audiencia, viu rostros esperançados, jovens profissionais de distintos orígenes. Muchos de ellos beneficiarios de los programas de mentoria de la fundación. Em suas manos, proyectos inovadores para comunidades desfavorecidas, em suas miradas. La mesma determinação que Serena sentiu al entrar por primeira vez a Salt Dynamics. Esa mañana, la prensa titulou. De camarera arquiteta de cambio,
La Revolución de Serena Carter em Salt Dynamics. Pero ela sabia que não se tratava de ela sola, sino de cada persona que creio que um ato de bondade podia transformar no solo uma vida. Sino uma empresa inteira. Mientras las notas de violín se alzaban em el escenario. Serena cerrou os olhos instante e grego sussurrou na promesa. Seguiré luchando porque la compaixão se é o verdadeiro legado deste império. Porque quando a bondade se convierte em justiça, no sei techo de cristal que la detenga.